Então, esse mês nós estamos falando sobre evangelismo, sobre o ID. E uma coisa interessante que o pastor trouxe na primeira semana aqui, que o ID é para todos, né? É para todos, porque a gente às vezes se esconde em cima do missionário que vai lá, ou a gente ajuda o missionário, então a gente fala assim, eu já fiz o ID, porque eu ajudo, porque eu estou dando a minha contribuição, ou quando eu oro por um missionário, quando eu mando roupa para o missionário, e tudo isso é meu papel. É o nosso papel contribuir, é o nosso papel interceder, é o nosso papel doar, mas é o nosso papel também ir e pregar o evangelho. Não tem como a gente falar assim, essa é uma missão do pastor, ou falar, essa missão é da Margarete, né? Ou do Henrique. Essa missão não é uma missão que é do pastor, que é do Henrique, que é da Margarete, que é da Salete, e cada um dentro da sua particularidade. Tem pessoas que eu vejo que falam de Jesus com muita facilidade. Eu vou confessar um pecado que eu tenho. Pecado não, uma dificuldade que eu tenho. Eu não tenho facilidade de falar de Jesus. Eu não tenho. Você não vai me ver falando de Jesus. Eu não tenho essa facilidade. Eu acho lindo uma pessoa que para no banco, na fila do banco e começa a pregar. E começa a falar. Eu acho lindo. Eu falo, meu Deus, eu queria tanto ser assim. Eu não sou assim. Quer ver? Eu consigo pregar aqui, igual eu estou falando para vocês. Se eu tiver que pregar aqui, pegar o microfone, ou até mesmo falar, eu não tenho problema. Se tiver que pegar o violão e ir ali para a praça, começar a cantar, e no meio dos louvores começar a pregar, eu consigo. Mas eu não consigo numa pessoa ir lá e evangelizar. É uma particularidade minha. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez você também pense que não tem o chamado por ser igual a mim. Mas todos nós somos mensageiros de Cristo. Porque quando a gente está aqui na igreja falando, quando um vídeo desse vai para o YouTube, por exemplo, quando a gente lá fora, às vezes conversando com alguém, ou testemunhando, eu vou falar um pouquinho sobre isso também hoje, ou testemunhando com a própria vida, isso é o vídeo de Jesus também. Então a gente precisa só colocar isso bem certinho no nosso coração, porque eu sei que existem pessoas que têm um dom, é um dom mesmo, natural de evangelista. Inclusive existem pastores que são pastores evangelistas. Tudo que ele fala é só pregar o evangelho. Prega o evangelho. Tem pastor que é obreiro, que tudo que ele fala é só obra. Já viu gente assim? Cada um tem uma particularidade. Então a gente só precisa entender isso e pedir a Deus as estratégias certas. Eu vou citar você, Margarete. Uma vez a Margarete falou para mim assim, não é nada demais não, mas é um testemunho. Falou assim, pastora, eu recebi uma conversa de uma amiga minha e ela é manicure. Aí eu fui lá fazer a unha com ela. Porque foi a forma que eu tive de ir lá e poder ajudá-la no problema que ela está passando com a família dela. Vocês estão entendendo? Ela foi lá fazer a unha, a estratégia. Ela precisava fazer a unha, né? Ela foi lá, que aquela pessoa tinha conversado com ela, e ela foi lá e fez o evangelismo. Às vezes a gente está lá no salão também, sempre entra alguém, e o pessoal fala pastora, e o pessoal fala. Nisso, a Salete já está conseguindo trouxe uma senhora na quarta-feira retrasada, quarta-feira agora já tem uma outra menina lá do salão. Essa maneira que a gente fala, a maneira como a gente fala, não tem uma regra, vocês estão entendendo? Aquela regra, assim, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, é uma particularidade de cada um. Cada um tem uma maneira de pregar. Cada um tem uma maneira de se manifestar. O que não pode é a gente se esconder. A gente talvez se esconder e falar, virar crente 007, que a gente fala, né? Então, assim, a gente só precisa entender isso. E conforme eu estava pensando na palavra que eu ia trazer, né, com essa proposta que o pastor trouxe para nós, aí me veio a história dessa mulher. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. João 4, e a gente vai começar a ler a partir do versículo 28. Mas quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher samaritana. Se lembra? Junto ao poço estava eu, que ela compôs essa música. Quando o homem judeu chegou. Então, ela estava lá no poço, e Jesus começa a falar com ela, começa a falar para ela, perguntando para ela se ela tinha marido, aquela história toda. Aí chega nesse versículo, que a gente vai, a partir desse versículo, olha o que acontece.
Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse, inclusive, é o título da minha palavra. Pode prosseguir. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como que semeia, como que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então a gente vai vendo aqui a história de uma mulher. Vocês sabem da história dela? Era uma mulher que aos olhos humanos não tinha nada na vida dela que pudesse fazê-la de uma missionária. Era uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos. E vocês sabem que naquela cultura, se hoje uma mulher que já casou 5 vezes não é bem vista, imagine naquela cultura. Ela era uma mulher samaritana. O samaritano é o povo misto, é o povo que se misturou, é o povo do Reino do Norte, que a gente já estudou aqui na igreja, que se misturou com outros povos. E por isso eles idolatravam, e com isso eles tinham altares a outros deuses. Então, se fôssemos olhar para essa mulher pelo que ela tinha, ela não tinha nada que pudesse fazê-la uma mulher digna ou uma mulher missionária. E para a gente isso é um exemplo, porque não há nada em mim e em você que faça de você e de mim alguém digno, alguém que possa ir falar de Jesus. Então já quebra um tabu aí, porque a gente pensa assim: quem tem que pregar, não estou falando de vocês não, coisas que a gente ouve mesmo, quem tem que pregar é o pastor, porque o pastor está mais preparado. Não é assim, gente? Quem tem que pregar é a pastora, porque a pastora está mais preparada. Na verdade, o pastor, a pastora ou o líder em si, eles estão preparados, mas todos nós precisamos estar preparados. Porque quando aquela mulher, ela recebeu de Jesus tudo que ela precisava, tudo que era um buraco na vida dela, ela recebeu a cura para a vida dela. A partir dali, Deus trouxe cura para a vida dela e ela passou a ser uma mulher missionária. E como eu separei, da última vez eu preguei dessa maneira, usando o próprio texto, a gente vai usar alguns versículos, eu vou fazer mesmo da mesma forma, que eu acho que a gente vai conseguir tirar bastante coisa desse texto e vai trazer entendimento para nós. Então, a primeira coisa, eu separei 6 coisas, 6 tópicos para a gente poder tirar desse texto, e depois a gente vai fazer leitura de alguns outros textos para trazer ainda mais fundamentação para nós. Primeiro tópico que eu separei aqui: o que antes, pensa assim, o que antes era sua vergonha, seu opróbrio. Quando a Bíblia fala de opróbrio é vergonha, tá? É vexame. O que antes era sua vergonha, seu opróbrio, em Cristo, através da cura e transformação, se tornará seu testemunho. O que antes para você foi uma dor, foi uma vergonha, foi algo que você odiou ter passado, que você tem vergonha até de mencionar.
quando Cristo vem e traz a cura, se torna testemunho. Vamos ler lá no próprio texto, versículo 28 e 29, eu vou pedir vocês para me ajudarem a ler junto no próprio texto de João. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, essa mulher, ela foi lá para pegar água, não foi? Quando as mulheres iam pegar água, o que elas levavam? Um cântaro. Era uma vasilha grande, né? Que elas carregavam a água para levar para casa. Mas ali, ela recebeu da água da fonte da vida, como a gente louvor fala, né? Ela recebeu de uma água, de uma fonte, que ela deixou o cântaro. Ela deixou. O que ela foi fazer lá, ela não queria mais fazer. E é interessante que ela falou assim: veio de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Você sabe o que Jesus falou para ela? Não foram coisas bonitas. Jesus não falou para ela assim: olha, você é tão bonitinha, olha, eu tenho tanto orgulho de você, você é uma mulher que eu queria que todas as minhas filhas fossem igual a você. Não. Jesus falou: você tem 5 maridos, e esse marido que você tem não é teu. E Jesus confrontou o pecado, mas foi um confronto, né? Um confronto de cura. Porque quando Jesus ele faz isso comigo, com você também, é um confronto de cura, que traz cura. E essa mulher, ela não ficou lá lamentando: ele falou tudo que eu tenho feito, com aquele sentimento assim, coitada de mim. Não, ela foi lá e foi anunciar. Então, o que antes era vergonha, através da cura, se tornou em ser testemunho. Talvez, eu me lembro de um missionário que ficou um tempo lá na nossa casa. Ele veio lá da Bahia, o Santos. E ele falou assim para mim uma vez, ele falou assim: Ana, para falar de Jesus você precisa só de 2 coisas. Para falar de Jesus você precisa só de 2 coisas. Aí eu perguntei para ele: que 2 coisas são essas? Ele falou: você precisa falar quem você era antes e quem você é hoje. Só isso. Quem você era antes? Pensa aí, igreja. Quem você era antes? Você era boa coisa? Alguém aqui era boa coisa? Vocês estão entendendo? E quem você é hoje? Melhorou, não melhorou? Em Cristo, Margarete. Em Cristo, Margarete. Sim! Melhorou em Cristo. Porque a gente ainda carrega as nossas mazelas, a gente ainda carrega as nossas ainda coisas que somos curados. Mas quantos de nós melhoramos, não é verdade? Quantos de nós fomos transformados? Eu gosto muito de usar a palavra transformado. Ele falou: só precisa de 2 coisas. Então, que antes você era, por exemplo, a gente tem exemplo aqui de uma pessoa aqui da igreja, que era brigona, que já tacou água, que já deu tiro, que já fez. Hoje, chora. Hoje, vai aos pés do Senhor. Isso é transformação. Então, que antes era uma dor, se transformou em testemunho. E uma vez eu me lembro que eu fui numa igreja falar de Jesus e tal, pregar, e eu contei o testemunho da gente e tal. Aí uma pessoa chegou para mim e me repreendeu, falou assim: você não tem que ficar falando as coisas assim não, porque você envergonha teu marido. Eu falei assim: não, o que para mim era dor, o que para a gente era dor, virou ministério. Se hoje a gente tem um ministério de pastor e de pastora, foi porque Deus falou há 25 anos atrás: recebe esse marido de volta, porque eu tenho um ministério para ele e para vocês. Ele é pastor. Então, o que antes era dor, virou ministério. Agora, se eu ficar... Aí eu até escrevi uma coisa engraçada aqui, né? Que eu sempre sou muito engraçadinha. Aí eu escrevi aqui: Deus não usa pessoas irreais, bonecos de plástico ou o tão famoso bebê reborn. Aproveitar o reborn, né? Porque hoje as pessoas querem ser uma fantasia. Porque enquanto as pessoas estavam gostando dos animais, a gente não reclamava. E tem gente que trata bicho igual filho. Tem gente que cuida, não quer ter filho para ter um animal. Gente, era melhor quando a pessoa tinha um animal, porque a pessoa agora tem um boneco de plástico e quer levar no médico para ser atendido. Mas nós não somos esses. Nós somos pessoas, precisamos ser pessoas de verdade, que fazem da sua dor o seu ministério.
O que antes era dor pode virar ministério em nome de Jesus. O segundo tópico que eu separei. As suas palavras impressionam. A gente sabe disso porque a gente hoje está rodeado de uma turma de gente que é coach, que usa muito bem as palavras, que tem a respiração certa, que sabe entonar, falar alto para chamar a atenção. Isso tudo é técnica, gente. Tem técnica. Eu não fiz não, mas assim eu sei que tem técnica. Então hoje as palavras podem impressionar muitas pessoas. A forma como a pessoa, mas o exemplo arrasta pessoas. As suas palavras impressionam, mas o exemplo arrasta. O que vai chamar mais a atenção da pessoa, que vai identificar se você é reborn ou você é de verdade, é o seu exemplo. Vamos ler lá, versículo 30, primeiro. Vamos ler juntos. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora o versículo 39 ao 42. Olha o que esses homens falaram. Juntos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. 40. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Aquela mulher falou assim, vende, vamos ver, vem ver aquele que me contou tudo. Ela trouxe uma palavra, eles ficaram impressionados com a palavra, porque as palavras impressionam. Quando as pessoas elas vêm empolgadas nos contar algumas coisas, isso traz assim, a gente fica impressionado. Mas quando eles realmente chegaram lá e viram, realmente eles testificaram que aquele ali era o Cristo. Então não se preocupe muito com as suas palavras. Não se preocupe muito com as suas palavras. Não estou dizendo, gente, que você vai ficar aí por aí xingando palavrão, se portando, não estou falando sobre isso. De querer impressionar as pessoas falando o que você faz. Quando alguém chega perto de mim e fala assim, não, porque eu sou crente, porque eu prego, porque eu jejuo, eu já falo, está arrotando, desculpa a expressão, está arrotando santidade, é falciane. Para mim já vejo como falciane, porque quem é não fala que é. Aprenda isso, igreja. Não precisa se justificar. Se você está numa conversa ali, que às vezes a gente está numa conversa mais amistosa, que a gente comenta alguma coisa que a gente faz, mas tem gente que quer arrotar uma coisa que não é. Quer falar de uma coisa que não é, quer falar que é e não é. Quem é não fala que é. Já viu o rico falar que é rico? Olha, gente, entrar aqui, olha só, eu tenho muito dinheiro, inclusive se vocês precisarem de dinheiro, o rico, inclusive, não quero ter um papo com ninguém. Mas às vezes a gente, né, quer impressionar as pessoas, porque eu sou pastora, entendeu? Porque porque não precisa. As palavras impressionam, mas o exemplo vai arrastar realmente as pessoas. Seja exemplo. O terceiro tópico que eu separei. A verdadeira comida que nos sacia é fazer a vontade de Deus. A gente vai ler do 31 ao versículo 34. Pastor, lê para mim, fazendo favor. 31 ao 34. Lembrando os seus discípulos que rogaram, dizendo, enquanto ele, porém, lhes disse, uma comida tem para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe porventura alguém algo de comer? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Jesus chegou lá, a Bíblia não fala que ele chegou lá meio-dia. Meio-dia, eu acho que é meio universal em todo lugar comer, né? Porque Jesus chegou meio-dia, enquanto os 12 discípulos foram comprar pão na cidade de Samaria. E ele chegou lá meio-dia, exatamente com a estratégia de encontrar com aquela mulher lá. Quanto tempo que ele ficou conversando com ela ali? Quanto tempo que esses homens foram lá para comprar pão e voltar? Vocês acham que a padaria era igual ali, pertinho? Vocês acham que foi assim rapidinho? A Bíblia não fala, né, quanto tempo foi, mas não deve ter sido perto. Aquela conversa de Jesus com a mulher ali talvez não tenha sido uma conversa que durou 20 minutos. Porque ele chegou lá, só tinha ele e ela, tinha que ter um cuidado, homem e mulher no mesmo espaço, aquela coisa toda. A gente não sabe, mas Jesus, com certeza Jesus estava com fome. Já tinha passado de meio-dia. Digamos que fossem 4 horas da tarde. Já tinha passado. Quando os discípulos chegaram lá, falaram assim, mestre, come. Rabi, come. Né? Nessa versão fala Rabi, come. E ele começa a falar sobre uma comida que ele tem para comer que não é
que não é comida física. É uma comida espiritual. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tem até um texto que Paulo fala que o ventre virou o Deus dessa geração. A gente sabe, assim, não quero falar de política, mas muitas pessoas vendem voto por causa de picanha, por causa de cesta básica. Se vendem por um prato de comida, ou por um ticket que vai deixar você entrar numa pizzaria. O ventre das pessoas virou o Deus das pessoas virou que elas podem comer. E esses dias mesmo eu passei um perrenguezinho ontem, fui fazer uma encomenda e a encomenda não foi aceita. Não foi aceita, e eu contando com aquele dinheirinho, foi sexta-feira que eu estava lá. Eu contando com o dinheirinho, gente, um dinheirinho tão pequenininho, a gente fazendo obra aqui, está bem apertada as coisas. E a mulher não aceitou a encomenda, colocou defeito e devolveu. E eu tive que devolver o dinheiro. Eu fiquei arrasada. Mas não fiquei arrasada porque ela devolveu, não, porque eu estava contando com aquele dinheirinho, já tinha gasto ele todinho, sem ter gasto. Ele estava lá na bolsa, mas eu já tinha gasto ele todinho. Eu falei, vou sair daqui da Salete, vou passar ali no galinheiro, vou comprar, porque eu guardo o galinheiro ali perto delas. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou passar no Presunic, estou doida para comer um torresmo, vou comprar torresmo, vou comprar aquela carne moída que a gente compra. Eu já tinha gasto o dinheiro todo. E a mulher mandou recado, não, porque eu não vou poder ficar, porque ficou assim assado. Eu voltei de lá chorando e questionando com Deus. Aí sabe o que Deus falou para mim? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de torresmo. Nem de carne moída. Eu ia comprar sambiquira, que o pastor gosta de sambiquira. Nem de sambiquira viverá o homem. A Rafael falou, Doninha, eu tenho aqui. Eu falei, não, Rafael, não é dinheiro não, Rafael, porque eu tinha planejado gastar tudo aquele dinheirinho comprando os troços. E Deus falou comigo exatamente isso, nem só de pão viverá o homem. Aí Jesus vai falar, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E é tão bom quando a gente está no centro da vontade de Deus. Eu até escrevi aqui que era para contar esse testemunho. Não meu, né? Um testemunho que eu vi uma clínica de pessoas que passavam por depressão, crise de ansiedade. Não é crente essa clínica, mas estava com alguns pacientes que estavam há muito tempo doentes e não estavam mais respondendo aos medicamentos. Aqueles medicamentos de tarja preta, ansiolítico, aquelas coisas todas. E o remédio já não estava fazendo mais efeito. E eles ficaram assim, sem saber o que fazer. Foi quando eles tiveram uma ideia, vamos pegar esse pessoal e vamos fazer umas ações sociais com eles. Vamos levar eles para debaixo da ponte, para eles levar alimento. Vamos levar ele para alguns lugares, para ele fazer ação social, para levar comida, levar leite, levar pão. Em 6 meses, aquelas pessoas começaram a fazer regularmente, uma vez por semana, esse trabalho de ação social. Em 6 meses, todas aquelas pessoas ficaram curadas, livres de toda a medicação. Aí eu me lembrei até do pastor que mandou um vídeo ontem, que a mulher falando assim, estão com problema no casamento? Bíblia. Estão com problema para melhorar o empreendimento de vocês? Bíblia. Estão com problema de... Bíblia, aqui é Bíblia. A Bíblia traz isso para a gente. Hoje as pessoas estão cada vez mais loucas, cada vez mais cheias de depressão, exatamente porque não tem comida, a verdadeira comida quer fazer a vontade de Deus. Depois eu vou ler alguns textos para regulamentar isso. A Bíblia ela vai trazer para a gente exatamente o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é sobre você, não é sobre mim. A vontade de Deus sempre é sobre os outros. A vontade de Deus sempre é para ajudar os outros. Não tem a ver com nós. E hoje a gente vê cada vez mais a sociedade entrando em tantas coisas, eu falo assim de igreja. As igrejas enriquecendo, fazendo parede, fazendo tudo, colocando isso aqui bem confortável, coloca uma mesa digital que foi quase R$8.000, a mesa hoje falhou. Para esse som estridente que eu não gosto desse som estridente. Não tem muito tempo que a gente comprou essa mesa, mas nada é feito. E às vezes a gente fica assim, ó, enriquecendo esse lugar, quando na verdade o Senhor tem nos chamado para ir fazer o ID lá fora. Ah, pastora, mas eu não sei falar. A gente sabe dar uma comida, uma sopinha. Ah, pastora, mas eu não sei fazer. A gente pode ensinar um artesanato aqui na igreja. Ah, a gente pode evangelizar crianças. A gente tem um espaço bom aqui agora.
Vocês estão entendendo? É só coisas para a gente entender que Deus tem nos chamado para isso. A verdadeira comida que nos sacia é fazer a vontade de Deus. Quarto tópico. Ainda existem muitos que precisam ouvir a palavra de Deus, versículo 35. Vamos ler junto? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Levanta o olho de vocês aí. Pensa aí nos vizinhos de vocês, nos meus vizinhos lá, quem trabalha com empreendimento nos clientes. Não tá? Não tem muita gente precisando de Jesus? Às vezes igual eu estou lá na academia, as meninas falam tanta besteira, meu Deus. É tanta besteira que teve um dia que eu tive que botar meu fone de ouvido. Eu falei, gente, eu preciso fazer a ginástica, mas tá difícil. Aí ela fala, dona Ana, bota o fone, que a gente quer continuar esse assunto aqui. Que tem dia que eu consigo desviar o assunto, eu mudo totalmente de assunto, mas nesse dia elas estavam gostando do assunto lá. E eu fico olhando assim, eu cheguei em casa tão constrangida, que eu falei, eu não oro por elas. E eu comecei a orar. Ai, em nome de Jesus, que a fulana te encontre. Que eu esteja naquele lugar para pregar o teu evangelho. Que a ciclana te encontre em nome de Jesus. Que eu seja uma luz a brilhar naquele lugar. Deus, não deixa eu ficar igual a elas. Eu não quero ficar. Eu estou lá por um bem da minha saúde, mas eu estou lá porque eu sou um evangelista do Senhor. Isso foi num dia, quando passou 2 dias, foi na sexta-feira. A professora acabou a aula, a professora veio me chamar para conversar comigo. E contou lá as dores dela, a dificuldade dela, e ali eu pude falar, através da minha vida, um pouquinho de Jesus. E ela vai virar o foco das minhas orações. Ela vai virar o foco das minhas orações. Eu preciso orar pela vida dela para que ela encontre Jesus. Porque toda a confusão da vida dela é por falta de Jesus. Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente vê isso, mas a gente já viu. O mínimo que a gente faz, orar. O mínimo, orar. E depois Deus vai nos dar a oportunidade para a gente poder falar de Jesus. Mas existem muitos que precisam ouvir a palavra de Deus. O quinto tópico, pregue em tempo e fora de tempo. Versículo 36 ao versículo 38. Diz assim, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei, olha só que Jesus fala, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O evangelho é isso. Lança uma semente. Por isso que não existe glória para nós. Digamos que eu prego o evangelho, a Helena aceita Jesus. A Helena vem aqui, não, eu quero aceitar Jesus. Só que antes, ela entendeu, o Espírito Santo convenceu ela hoje, dando um exemplo. Só que antes, tem uma Ana que ora pela Helena há 300 anos. Antes, ela já ouviu um louvor na rádio que já tocou o coração. Antes, ela ouviu uma mensagem, está entendendo? Então, a semeadura, ela tem muitos trabalhando. E chega na hora que o Espírito Santo desperta, aí chega o dia. Aí vai eu ficar cheio de orgulho, porque a Helena aceitou Jesus porque eu preguei. Não tem glória nossa. A gente só precisa fazer. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Então, seja esse colaborador. Se a Lúlia usou, foi quem semeou um pouquinho, você talvez vai batizar para ir lá, regar mais um pouquinho, que talvez o pastor vai lá, rega mais um pouquinho, daqui a pouquinho aquela semente vai florescer para a glória de Jesus. Porque também naquele grande dia, ninguém vai poder dizer que não ouviu. Então a gente prega tanto para a salvação, como a gente prega para a condenação. Quando a gente prega para a salvação. Todos que nós queremos pregar, a gente quer que eles se salvem, né? Mas nem todos vão se salvar, porque não vão querer ouvir. Mas naquele grande dia, eles não vão poder dizer, ninguém pregou para mim. Aí o Senhor vai falar assim, não, a Salete pregou, a Luísa pregou.
Paulinho pregou para você. Você que não quis, mas foi pregado. Então a gente prega, pensa nisso. A gente prega para a salvação e a gente prega para a condenação. Se a pessoa aceitou, salvação. Se a pessoa não aceitou, condenação. Mas a gente precisa pregar, tanto para uma coisa quanto para outra. Pregue em tempo e fora de tempo. 6º tópico e último. Seja um proclamador de boas novas. Versículo 39, vamos ler juntos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Seja um proclamador da palavra de Deus. Seja alguém que as pessoas ouçam, né, que venham entender que você é de Cristo, que você foi separado por Ele. E para fechar essa palavra, eu separei muitos outros textos, mas eu não vou ler. Eu só queria ler o último. Só um, quer dizer, o último não, um. Está lá em Mateus 25, Evelyn, só esse, só. Mateus 25, 34 até o versículo 42. Mateus 25, do 34 ao 42, eu vou ler para vocês, para a gente entender o que é pregar o Evangelho da forma mais simples possível, da forma mais tangível, que eu e você podemos tocar, que eu e você podemos fazer. Olha o que diz aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O Evangelho é simples. Pregar o Evangelho é simples. Eu só quis ler o que vai ficar na direita. Eu nem vou ler o que vai na esquerda. Porque a sentença é tanto um quanto para o outro. Estive com fome, me deste comer, estive com sede, me deste beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e visitaste-me, estive enfermo e foste me ver. Quantas pessoas o Senhor coloca nas nossas vidas com essas necessidades? De vestimenta, de comida, de visita, de amparo, de abraço, de carinho. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Igual o pastor estava contando aqui do missionário que foi expulso, os filhos se formaram e querem voltar para lá. Querem voltar para lá para sofrer. Não entra isso na nossa cabeça. Como assim eles vão voltar lá para sofrer? Eu me lembro que eu estava ouvindo uma mensagem, vieram uns missionários do Egito. Estavam aqui há 4 meses porque saíram de lá fugidos. E estava com uma junta de pastores aqui no Brasil, sendo acolhidos, porque eles saíram de lá fugidos, quase morreram, e eles chegaram para aqueles missionários: a gente precisa voltar, a gente precisa voltar. Mas vocês vão ser mortos, vocês não podem voltar para lá, não, a gente precisa voltar. Brasil é bom, Brasil tem Cristo de braços abertos. O símbolo do Brasil é o Cristo de braços abertos. Lá eles não têm. A gente precisa ir lá para pregar o Evangelho, porque lá eles não têm Cristo de braços abertos. Lá eles não têm o que vocês têm aqui. Aí a missionária que estava conversando com eles: vocês precisam orar pelo Brasil. Aí vocês precisam muito de oração mesmo. Vocês estão muito longe. Vocês estão muito longe. E, gente, a gente está muito longe. A gente está muito longe. Eu não falo da casa não, tá, gente? Falo da casa não. Hoje as igrejas vivem para dentro de si. Todas as igrejas.
deixa isso aqui bem confortável, bem aconchegante. Aí até fazem serviço social com uma igreja que o pastor trabalha, que é uma igreja bem ampla, tem ministério, igreja na rua, eles vão para a rua para dar comida para mendigo, vão fazer um monte de coisa. E outras igrejas, e outros ministérios, mas muitas vezes fazem para mostrar que faz. Muitas vezes fazem com o coração longe de Deus. Quando a palavra de Deus vai falar, naquele grande dia vão lá, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos, em teu nome nós demos comida para os mendigos, em teu nome, aparta de mim que eu não conheço vocês. Então a verdadeira motivação nossa não é querer tirar fotinha para a gente mostrar, aqui, olha, a gente fazendo. É realmente entender o que Cristo fez por nós, de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos trouxe, para a sua maravilhosa luz. E sermos exemplo para que outras pessoas entrem nesse mesma alegria, nesse mesmo plano de Deus, que saia das trevas e venha para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.